Amados irmãos, abram as suas Bíblias, por gentileza, em Atos 15. Vamos ler aqui a partir do versículo 36. E, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para o Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Amém, meus irmãos, só até aí. Amados e queridos, o texto fala sobre a segunda viagem missionária. Faz uma introdução dos bastidores da segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé. E o texto apresenta para nós três personagens: Paulo, Barnabé, aliás, quatro, né? Marcos e também Silas, né? E apresenta também um grande conflito entre Paulo e Barnabé. E o pivô desse conflito é Marcos. E aí, para a gente entender primeiro essa questão, a gente tem que saber quem foi Marcos, né? Marcos era provavelmente, aliás, era judeu, provavelmente de Jerusalém, né? Nascido em Jerusalém. Ele era sobrinho de Barnabé, certo? E é apontado como quem escreveu o evangelho que leva o seu nome, né? Além disso, ele participou da primeira viagem missionária, junto de Paulo e de Barnabé, certo? Amados, Paulo, nessa passagem, estava extremamente descontente com Marcos, a ponto de não querer levá-lo consigo para a viagem missionária, né? E aí, para entendermos melhor, porque o texto diz que ele os abandonou, né, durante a primeira viagem. Voltem aí algumas páginas a Atos 13. Atos 13, versículo 13, vai falar da seguinte forma: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João, pessoal, é João Marcos, tá? Então, aqui nós vemos que essas viagens são viagens missionárias, portanto, uma missão. E Paulo se indignou com Marcos porque ele abandonou a missão, né? Isso tem que ficar bem claro. Eles tinham uma missão a cumprir e Marcos abandonou essa missão no começo ainda, bem dizer, né? E aí, irmãos, nós vemos uma curiosidade no final. Nós vemos que Barnabé, certo, tomou Marcos para si. Houve contenda porque Barnabé queria sim levar a Marcos, né, mesmo sem a aprovação de Paulo. E muitos estudiosos afirmam que era por causa do parentesco de Barnabé com Marcos, né? Mas nós veremos a seguir nas Escrituras que vai muito além disso. Por exemplo, quando Barnabé levou Marcos consigo, começou um discipulado, né? E aí, aquele homem que tinha abandonado a missão logo no início, teve, ao longo da Escritura, uma mudança
radical. Cerca de 10 a 12 anos, certo? Após esses eventos de Atos 15 e Atos 13, olha o que Paulo vai falar a respeito de Marcos. Por gentileza, meus irmãos, abram suas Bíblias em Colossenses 4:10. Olha as palavras de Paulo, né, sobre Marcos, de 10 a 12 anos após ao ocorrido. Versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Há 10 ou 12 anos atrás, após aqueles eventos, Paulo jamais, naquela época, recomendaria Marcos a alguma congregação, certo? E algo já mudou. 10 anos depois, Marcos está sendo recomendado a uma congregação pelo próprio Paulo. Nós vemos também, na última carta escrita pelo apóstolo Paulo, a confirmação, né, de que aquele apóstolo que não era considerado útil para a missão, que era Marcos, ele passou a ser essencial. Por exemplo, 2 Timóteo 4:11, ele fala assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Essa foi a última carta escrita, provavelmente escrita pelo apóstolo Paulo, praticamente uma carta de despedida, né? E olha como ele se refere a Marcos nessa última carta. Olha a evolução de Marcos, né? Eu não sei, a Bíblia não fala o motivo porque Marcos, há 10, 12 anos atrás, largou aquela missão. Largou eles na primeira viagem missionária. A Bíblia não relata isso, né? Mas o fato é que Marcos, ele foi discipulado por Barnabé e evoluiu no Evangelho, evoluiu como homem, evoluiu como obreiro, a ponto de se tornar essencial, certo? Para Paulo e para as igrejas da Ásia, né? Então vejam só, meu irmão, essa palavra aqui é para muitos de nós, porque eu não sei onde foi que você largou a sua missão há tempos atrás, eu não sei o que foi que ocorreu, mas a palavra nos ensina e nos exorta a continuarmos, a aprendermos com os nossos erros, a buscar o discipulado, buscar ajuda, e que aquele homem que era considerado um inútil, digamos assim, para a obra de Cristo, ele veio a dar muito fruto com o passar do tempo. E que nós possamos ter isso como lição nos dias de hoje, meus irmãos.